Olá, boa noite. Meu nome é Bianca Dias, sou psicóloga e a nossa mesa redonda dessa noite vai tratar sobre a terapia cognitivo-comportamental e os jogos de azar. E na nossa mesa hoje, nós temos os convidados que vão trazer o assunto. E pode se apresentar, Volmir. Olá, boa noite. Sou Volmir, psicólogo clínico. Trabalho na linha de minha especialização em TCC, terapia cognitiva comportamental, hipnose clínica e na dependência química também. Minha área que eu trabalho com atuação em comunidades terapêuticas, né, também, e meus pacientes particulares, né. Meu foco é bem claro em trabalhar, em ajudar meus pacientes, né, e muito mais assim a questão das famílias também com dependência, né. Álvaro, pode se apresentar? Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Álvaro, eu sou psicólogo clínico, também atuo na área da TCC, e tem 2 anos aí que eu estou voltado para a dependência química também, né? Estou atendendo em clínicas de reabilitação. Né, o nosso assunto aqui hoje até não é propriamente dito em dependência química, mas é um vício também, né? É algo que eu acho que é aderente aí ao que a gente está acostumado a fazer. Maurício? Boa noite, pessoal. Eu sou Maurício, psicólogo clínico, trabalho também com a linha da terapia cognitivo-comportamental. Trabalho numa comunidade terapêutica em dependência química e lá a gente faz um trabalho com vícios e hábitos, né? Além do tratamento na dependência química. É isso daí. Obrigada, Maurício. Então, para quem não conhece, a terapia cognitivo-comportamental é uma linha teórica dentro da psicologia. E ela foi criada por Aaron Beck e essa teoria ela auxilia na modificação dos pensamentos e dos comportamentos disfuncionais. E ela é bastante eficaz no tratamento da ludopatia, que no caso é o vício, né, em jogos de aposta. E a gente vai passar agora para o nosso primeiro bloco de perguntas. Só um minutinho que eu vou aceitar o pessoal aqui que está querendo entrar. Ângela. Nossa pergunta primeira vai para Maurício. Quais os fatores psicológicos que contribuem para que o indivíduo jogue, Maurício? Ali, pessoal, na questão dos fatores psicológicos, né? A gente pode estar trazendo, além claro, do que a gente sempre põe em questão, que são transtornos mentais, né? Como a bipolaridade, depressão, ansiedade, né? Mas a gente pode estar trazendo aqui também fatores biopsicossociais. Então, que eu quero dizer com isso? Que são construções, né, ao longo da nossa vida, que são algumas delas adquiridas, que façam com que um indivíduo ele possa aderir a um determinado vício, como nesse caso aí o jogo, né, através de fatores biológicos. Então, pode ser que ele tenha uma predisposição a ter aquilo ali, como no caso de um quadro ali de depressão, ou num quadro de bipolaridade, TDAH, etc., né, em fatores sociais também. Então, o meio que ele se habitua, que ele é constituído, né, pode ser um grande fator também que agregue ali para que ele vire um contribuinte, né, viciado em jogos. E fatores psicológicos podem ser construídos através de traumas, né, de ressignificações, da forma como ele enxerga o mundo, né. Então, por exemplo, um término de um relacionamento ou uma impotência que ele tem perante o mundo, uma crença de um ser humano mais impotente, né? De repente uma falta de validação da mãe ou do pai, né, da família. Então são fatores que possam desencadear aí também que ele seja um indivíduo que tem essa dependência nos jogos, né? Que aí ele busca esse prazer, ele busca essa fuga,
né, como algo que vá preencher aquele vazio ou aquele problema. Então, como um atalho e algo que dê uma grande recompensa com pouco esforço, né? Esses fatores que o Maurício fala, né? Baixa tolerância à frustração, né? São ali a busca do prazer imediato, né, Maurício? Exatamente. Se ele não trabalha com a resiliência, não trabalha com a resolução dos problemas, tudo isso aí a gente vai estar trabalhando ali, como a Bianca tinha citado ali na terapia cognitiva, né? Então a gente vai estar desconstruindo, né, essa questão, essa visão que ele vai ter sobre o resolver as coisas de uma maneira mais emocional. Então, né, a gente vai tentar ajudar ele a ser mais racional, a um ser que se questiona, né, que traz novos significados ali para tá tendo uma qualidade de vida melhor, né? Então a gente vai estar abordando tudo, desde a alimentação dele, qualidade de sono, rotina, até a questão de pensamento, a forma como ele foi constituído como sujeito, algum diagnóstico, né, etc. Então a gente vai estar trabalhando em tudo isso ao longo das sessões, né? Obrigada, Maurício. A influência do pensamento distorcido, a gente vai falar agora, né? Isso. Agora Isso, tá. é isso mesmo, Almir. Qual a influência, né, dos pensamentos distorcidos nos jogadores? Isso como fala na TCC, né? É um pensamento distorcido, né? Sempre vem com aquela ideia, eu sou bom no jogo, né? Então a pessoa tem uma distorção cognitiva, a gente entende cognição como pensamento, né? E a pessoa tem a ideia que ela vai ter sorte, que dessa vez ela vai ganhar. Isso, ela se manipula, um termo que a gente usa muito na questão do adicto, né? É uma questão muito pontual da pessoa, né? Então, a forma que a gente faz com que o paciente perceba isso, né? Esse pensamento automático, ele entender que muitas vezes são atitudes negativas, ou uma ilusão que ele tem sobre aquele pensamento da realidade, né? Então, como eu falei, algumas ideias que diz, dessa vez eu vou ganhar, né? Então, é só mais uma aposta. Então, a gente entende isso como essa disfunção e como influenciar dessa forma, né? Então, a gente sempre diz que o paciente, quando ele está nessa ilusão, ele se permite a jogar de forma compulsória, de forma onde ele perde o controle, né? Então a gente trabalha essas questões, tá? O que a gente pode ver de impactos que gera no paciente muitas vezes, né? Essa distorção e muitas questões assim que gera culpa, né? Gera também nele ansiedade, negação, são vários fatores que a gente percebe. Então, e o que a TCC faz e pode ajudar um paciente nessas questões? Tá? A gente entende que ajudar o paciente a entender essas distorções, esse entendimento dele, né? E desenvolver estratégias para gerar o controle do impulso, né? Seriam as nossas habilidades com a TCC. Né? Ô, Volmir, a Ângela falou que está oscilando um pouquinho o som. Eu não sei se tu tem como aumentar um pouquinho mais o teu volume. Deixa eu botar aqui. Tá melhor um pouco? Para mim tá. A Ângela depois responde aí se melhorou. Melhorou. Melhorou também. Tá. E Pode continuar. tá. Aí, na conclusão, assim, sobre esses pensamentos distorcidos que influencia na TCC, né, no caso no pensamento, né, tipo assim, como a gente pode ajudar o paciente rompendo esse ciclo, tá, e ajudando ele a melhorar a questão da cognição do pensamento, né, esse pensamento distorcido, né. O pensamento distorcido, ele leva, ou ele convence o jogador, ou o paciente, de que aquilo é uma realidade, né? E a TCC vai atrás justamente de substituir esse pensamento por um mais funcional, né? Só complementando aí o que o Vomir está trazendo para a gente. Ele entra sempre como uma justificativa, tá, pessoal? Então, o pensamento distorcido, ele é nada mais que uma justificativa
né, para ele fazer determinada atitude, né? Então, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser uma negação, como o Valmir falou ali. Ele pode ser algo que vai causar um bom benefício. Ah, não, mas a chance de eu ganhar é grande. Eu gosto disso, é meu hobby. Eu só jogo final de semana. Eu coloco um pouquinho de dinheiro. Então, todas essas pequenas desculpas, né, que elas parecem simples, elas não parecem tão maliciosas, né? Na verdade, a gente vai vendo ali depois, a longo prazo, que na verdade são negações, que elas provêm desses pensamentos distorcidos, né? Então, de uma ilusão, uma realidade distorcida, né? Que o indivíduo fica perante a algo, né? No caso ali, a jogatina em si, né? Correto, bem isso é. E muitas vezes a pessoa, no caso a gente chama adicta, o termo que se usa quando a pessoa está viciada, né? Ela entende que aquele procedimento ou aquela conduta dela é certa, então ela cria ideias que manipulam a situação para ela. Tá? Eu posso ganhar de novo, eu tenho sorte, nesse momento eu vou conseguir ganhar, porque naquele momento não era para mim, mas então essa é toda a questão que acontece nesses pensamentos distorcidos, né? Uhum. Obrigada. Álvaro, tu pode falar um pouquinho para nós quais os gatilhos emocionais que ocorrem quando esse jogador quer jogar, com esse gatilho que ocorre com frequência? Sim. Bom, eu imagino que algumas pessoas, ou todos aqui, não sei, já tenham escutado, né, falar alguma coisa sobre o gatilho, né? Mas só para contextualizar aqui para a gente, né? Os gatilhos emocionais, eles se manifestam através de eventos diversos. Às vezes uma palavra, uma lembrança ali, uma pessoa que passou na tua frente, tá? Ela desperta uma reação emocional que ela é desproporcional e descabida para aquele momento. Né? Então, aquilo a gente conceitua como um gatilho, algo que te tira do teu normal, né? Te traz uma resposta emocional exacerbada, acima daquilo que seria o normal para o evento que está acontecendo ali. Dito isso, né, então a gente pode afirmar, e a gente lida bastante com isso, que a exemplo de outras situações de vício, né, que nós trabalhamos muito com a dependência química, álcool, drogas, tá? Os jogos de azar também têm relação com os gatilhos. Né? O gatilho ele desempenha um papel central nessa manutenção do comportamento aditivo. Né? E eles são estímulos que ativam estados emocionais específicos, né? Sejam eles de alívio, né? Para uma dor, para aliviar aquela emoção negativa que a pessoa pode ter tido naquele momento, fuga, né? Ou mesmo prazer, né? Só pelo prazer de ter aquele evento acontecendo. Né? Trazendo para o nosso assunto aqui, né? Jogos de azar, né? A gente pode exemplificar algumas situações aqui que podem despertar, no caso. Ansiedade e estresse. Ansiedade e estresse é um gatilho. Né? Ele traz o desejo de escapar daquelas emoções negativas que a pessoa está sentindo. Né? Ou mesmo fugir de uma realidade que não está sendo conveniente para o paciente naquele momento. Ele pode proporcionar uma sensação de prazer e alívio imediato para aquele momento né, que ele está fazendo ali. Ele anestesia as dores emocionais. Né? E proporciona uma excitação, né? Porque a expectativa do jogo, a expectativa do resultado, né? Ela excita, ela é excitante. Né? Um outro gatilho que nós conversamos bastante é a solidão e isolamento social. Tá? Nesse caso aqui, tá, o jogo, vamos considerar o jogo, porque tem dois tipos básicos aí, né, de jogo. Aquele jogo presencial, que são os bingos, corrida, cassino, né, e os jogos online, né, as plataformas que a gente está vendo hoje, uma disparada louca aí, né, acho que qualquer vídeo que tu vai assistir tem primeiro a propaganda da Betts ali, né, aquele sitezinho. Né, então, no jogo presencial, né, o indivíduo acaba se sentindo parte de alguma coisa, ele está convivendo com uma comunidade. É superficial, tá? É aquele momento e ele vai embora.
tá? Os jogos online, as rotinas do jogo online, ela simula, ela faz o paciente entender ou achar que ele está no controle, né? O ambiente digital ele traz, né, a sensação de companhia, né? Mas normalmente, frequentemente, Deu uma travada, Álvaro. travou? Só o finalzinho da tua fala não saiu. A questão dos jogos online, né? De trazer a ilusão de que tu está acompanhado, tu está fazendo parte de alguma coisa, mas não necessariamente. Acho que até aumenta o isolamento social nesse caso. Opa! Isso aí. Voltei? Estamos te ouvindo. Estou aparecendo aí, tá? Que deu para mim, deu aqui que tinha assumido. Não, mas vamos continuar. Qualquer coisa, grite aí, tá, pessoal? Bom, a baixa autoestima, outro gatilho, a baixa autoestima conectada com a culpa e a vergonha por perdas financeiras. O jogador, né, podemos considerar isso como um gatilho no jogo, porque vamos pensar assim, o cara joga, perde. Normalmente, o jogador viciado, o que ele faz? Ele, não, eu vou recuperar, na próxima rodada eu recupero. E vai, né? E vai, tenta, e perde cada vez mais. Né? Então, vamos considerar, né, no jogo online que a gente estava falando ali atrás, essa excitação por jogar mais, ela é muito colorida, ela é muito cheia de luzes, muito cheia de estímulos visuais mesmo, né, e sonoros para quem está ali na frente do computador. Então, mais um gatilho. Tá? Tédio e falta de propósito. Podemos considerar um gatilho também. Né? O que a gente pode dizer? Aquela ideia, né? Aquela pasmaceira, desculpa a palavra aqui, mas aquela moleza, né? O que o jogo faz? Ele te excita, ele te promove, né? Aquela jogadinha que tu dá, quase ganhei, aquilo traz uma energia para quem está jogando. Né? Então, muitas vezes, a pessoa em busca de saciar, de sair daquela situação de tédio, ela se joga, ela vai para o jogo ali e acaba, né, indo mais além do que deveria. Tá? E a euforia, a busca por prazer imediato, nada mais é, né? Tu fazer, tá ali estimulado, tá ali, né? Coisa boa, olha a energia que dá. Eu não sei aqui se o pessoal, quem está na live, costuma, né, tem alguma experiência, por mais amadora que seja, ou até que se identifique com alguma coisa que a gente falou aqui, mas isso que a gente tem esse entendimento aí sobre esses gatilhos, né? Acho que isso aí realmente faz diferença aí na hora de tu definir um vício ou não pelo jogo. Isso que o Álvaro falou, assim, né, os gatilhos, né, gatilhos emocionais, está muito ligado à compulsão, né, Álvaro? Muito ao hábito de estar ali, né? E hoje, pela questão do uso do celular, vamos dizer assim, está muito fácil, né? Então, ficar a qualquer lugar, em qualquer momento, né? A gente considera o gatilho, ele é um disparador do comportamento compulsivo. Isso aí, é a busca da dopamina, né? Do prazer imediato ali. Deixa eu passar para a próxima pergunta, vamos ver. Agora a gente encerrou o primeiro bloco. Alguém tem alguma pergunta aí referente a esse primeiro bloco? Ou deixamos lá para o final fazer as perguntas? Queria dizer que eu coloquei ali no chat o link da chamada para quem quiser estar preenchendo para pegar o seu certificado depois. Vamos passar para a próxima pergunta, então. Maurício, como o transtorno do jogo impacta nas relações familiares e sociais? Essa questão aí é bem complexa, né? A gente pode estar vendo, assim, várias questões que elas são, sejam primárias ou secundárias. Claro, a gente entende que num primeiro momento tem aquela, o indivíduo vai destoar dos seus familiares, do relacionamento, né? Então ele vai ficar mais envolvido ali com o jogo e tudo mais, né?
mais compulsivo com aquilo ali. Isso aí vai causar um certo estresse, né? Elevar o cortisol, então prejudicar no sono, no estilo de vida dele e tudo mais, né? Vai se tornar um indivíduo mais procrastinador, etc. Só que tem todo esse efeito dominó, né? Então vai ser aquele indivíduo que ele vai deixar de fazer coisas simples que ele fazia antes, não vai estar mais fazendo, né? O que eu me refiro? Daqui a pouco ir no mercado ali com a esposa, né? Levar o filho na escola, ou buscar no horário certo. Então, aquela coisa de, não, mas só mais um joguinho rápido, ficar mexendo no celular enquanto dirige para fazer uma aposta rápida, porque precisa ser naquele momento para apostar, porque senão não vai ganhar dinheiro. Então, deixar de estudar, começar a procrastinar mais, né? Então, noites mal dormidas por conta do sono, por causa do uso excessivo do celular e do alto estímulo até altas horas da noite. Então, são vários fatores que eles vão impactar negativamente nas relações, né? E isso aí, sem a gente falar na questão financeira, né? Então, porque o indivíduo vai ali, começa a apostar e vira um buraco sem fim, né? Começa a apostar, porque ele entende que se ele ganha, ele tem que apostar mais para ele ganhar mais, e se ele perde, ele tem que apostar mais para recuperar. Então, sempre o dinheiro está sendo inserido ali, tudo que tem. E sempre toda aposta é pouca. Então, porque eu sempre podia ter apostado mais e ter ganhado mais. E aí entra aquilo que a gente falou antes da negação, né? Aí isso aí vai gerando um ciclo, né? Aí o indivíduo vai ali, briga, daqui a pouco a própria briga no relacionamento pode ser um gatilho para ele fazer uma aposta novamente, e vai ficando, a vida dele vai se rompendo, vai ficando esse ciclo, né? Que vai ficando tudo centralizado na questão do vício. Por que isso? Porque o vício, né, assim como os demais vícios, né, que eles são prejudiciais para o nosso organismo, eles tendem a te dar uma dopamina excessiva, a um grande prazer, um gerador de prazer, gerador de motivação, porém, nada é gratuito, né? Porém, isso aí causa o que a gente chama de down regulation, né, que é o evento que acontece com os nossos neurônios, né, os nossos neurotransmissores, né, eles param de se conectar, fazer as sinapses, fazer essa troca de neurotransmissores da forma correta. Então é como se a gente ficasse desregulado. Vocês imaginem assim que é como se tu se alimentasse de uma forma errada. O teu intestino vai ficar desregulado, vai causar diarreia, dor de barriga, né, uma dor no estômago forte, etc, né? E o nosso cérebro é a mesma coisa. Quando a gente insere um grande estímulo nele de prazer acima do normal, acima do que era para ser inserido, como, por exemplo, a pornografia, jogos de azar, uma droga, né, etc., um determinado jogo, enfim. Quando a gente insere essa dose alta de prazer, enxuga, assim, ó, lava o cérebro de prazer, ele não entende por que está acontecendo aquilo ali. Ele fica pensando assim, poxa, tá entrando muito prazer, tem coisa errada, tá entrando uma carga maior de prazer do que deveria, então eu vou dar um curto-circuito aqui, que é essa down regulation que eu falei. Eu vou cortar uma pela raiz, né? Então acaba dando aquela ressaca, né, no cérebro, e ele para de sentir prazeres pelas coisas normais que ele sentia. Então, por isso que isso aí acaba prejudicando nas relações. Então, aquele indivíduo que ele não vai ter não vai tratar mais daqui a pouco a esposa ou o familiar do mesmo jeito, vai tratar com menor estresse, ele vai tratar ali a relação dele, tanto a relação de carinho, a relação sexual, vai ser prejudicada. Então, ele não vai ter mais o mesmo contato, ele não vai dar a mesma importância, o mesmo valor, não vai criar o filho da mesma forma, da mesma atenção, ter a mesma paciência. Daqui a pouco não vai, preparava ali uma comida, um alimento, se alimentava, se cuidava melhor, não vai mais preparar da mesma forma. Tudo isso aí vai ser prejudicado porque ele acaba ficando intolerante por causa disso que eu falei. Porque ele fica desregulado, é um efeito gangorra. É muito prazer, quanto maior o prazer, maior a depressão. Então, ele vai dosando. E aí ele tenta recuperar esse prazer no jogo. Ele vê que ele está meio deprimido, meio abalado, meio ruim, ele tenta fazer mais apostas e inserir mais, assim, ó, lavar o cérebro de prazer, daqui a pouco tá comendo ali um petisco ali para aumentar o prazer dele, o nível de prazer, e ele vai ficando só cada vez mais deprimido, então vira um buraco sem fim. E a gente precisa estar regulado, estabilizado. Então a gente precisa dessa regulagem, dessa homeostase, né, no nosso organismo, né? E é por isso que isso acaba impactando de várias maneiras, né? Só que isso é algo que parece, é muito silencioso,
né? E parece ser inofensivo, porque no dia a dia a gente não vai notando, e quando se percebe, muitas vezes já é tarde demais. Aí o sujeito já acabou com uma relação, já está prestes a se internar e tudo mais, ou não consegue mais voltar ao que estava antes. Então já está instaurado aquele vício, né? Quando a gente começa a se dar conta. Por isso que é importante observar os sinais, né? É isso daí, pessoal. É. Aí começa também a mentir, a enganar, manipular para conseguir jogar e várias outras coisas, né, que rodeiam esse comportamento, né, Isso, destrutivos, digamos assim, né. vira uma prioridade na vida daquele sujeito. Ele vai fazer de tudo para aquilo ali ser a prioridade. E não é por querer, não é por mau caratismo, não é por nada, não é. É pela essa questão da dependência. Ele não nota tudo isso que ele está fazendo. Ali, como o Álvaro tinha dito antes dos gatilhos, ele pode ser uma coisa simples também. Um simples ritual, né? Uma coisa simples, que a pessoa estava acostumada a chegar em casa, nem notava. Eu vou responder aqui a mensagem aqui da Bianca, do Valmir, e quando vejo apareceu a notificação aqui de uma plataforma de jogos, eu já cliquei ali, já fiz tudo. É tudo automatizado, eu não noto, e vem um prazer da notificação ali, eu quero responder, eu só vou entrar ali rapidinho só para ver como é que tá. Quando vê, eu já joguei e já nem vi. Então é tudo muito rápido, muito automatizado. E a gente acaba não tendo controle sobre isso. Uhum. Né? Então, são nesses detalhes que a gente tem que ficar atento. Quer falar alguma coisa, Valmir? Não, o Maurício trouxe bem isso, né? Quando a gente fala do impacto, né, social na família, a gente está falando na questão de quebrar a confiança, de gerar situações de mentiras, de isolamento do paciente, né? Isso tudo é muito e deve ser, quando a gente está falando na questão psicológica, né, observado, porque isso afeta o paciente direto, mas a família acaba sendo muitas vezes codependente, né, nessa situação, né, acaba ficando refém da situação. Então, é uma questão séria que tem que ser cuidada, observada, né? Isolamento social é algo que a gente não percebe, né? E por estar tudo na mão no celular, muitas vezes, né? Maurício, a gente percebe que o paciente acaba ficando como uma doença silenciosa, né? O Maurício comentou ali sobre ficar atento aos sinais, né? A família, nesse contexto, ela tem um papel fundamental, né? E acho que lá na frente talvez a gente vá falar um pouco mais sobre isso, mas a importância da família entender, primeiro, que é uma doença, né? Não estamos tratando de uma sem vergonhice ou algo, né? Que foi comentado ali atrás. E importante também a família ter um entendimento, aprender, estudar um pouco sobre a matéria também, estudar um pouco sobre isso. Isso ajuda muito no tratamento. Obrigada. A Ângela fez um comentário aqui referente a essa pergunta, e acho que foi na fala do Maurício que ela comentou, na verdade, o que menos importa é o dinheiro, né? Eu acho que estava falando sobre a questão da expectativa, do jogar e tudo que se relaciona com isso. A próxima pergunta vai para o Volmir. Volmir, tu pode falar qual é o papel da TCC na reconstrução, na reestruturação cognitiva do jogador? Sim, sim, sim. Hoje a TCC, ela é uma das abordagens da psicologia, tá? Tem outras muito boas, tá? Mas a TCC ela é muito eficiente nessa questão, porque a gente na TCC aborda comportamento, pensamento, né? E que gera um comportamento, né? Então a gente tem essa questão muito, e ela é efetiva porque ela vai trabalhar as crenças irracionais, tá? Para gerar no paciente muitas vezes técnicas que a gente possa usar e trabalhar nele para o comportamento, tá? Nesse comportamento a gente poder lidar com esses impulsos, tá? E dessa forma trabalhar as emoções, além de ajudar o paciente a redefinir metas e propostas novas. Então, o TCC tem essa abordagem muito clara para a gente trabalhar. E tem várias dentro da TCC, várias formas de a gente trabalhar com entendimento de pensamentos, né, com registro de pensamentos, são técnicas que a gente pode usar e trabalhar o paciente, né, cartão de enfrentamento, são outras técnicas que a gente tem disponível,
pensamentos socráticos, né? E todas essas questões voltam para uma questão, trabalhar o ser, a pessoa num todo, né? São ferramentas que a gente tem muito efetivas, tá? E cada profissional e cada situação tem que ser analisada, porque é único, né, um paciente. Então, quando a gente aborda essa reestruturação cognitiva, é recriar no paciente uma nova forma de pensar, porque ele já está, como a gente fala, né, com um vício, né? E o incrível que a gente percebe no uso do celular, que eu tenho falado aqui, mas a gente percebe quanto isso gera no paciente, né, essa compulsão. E está na mão dele, ele vai jogar. Então a gente vai trabalhando, vai criando para ele novas estruturas de pensamentos para poder trabalhar, tá? Quando a gente diz assim para o paciente, você precisa trabalhar dessa forma, está psicoeducando ele, estruturando os pensamentos dele, né? Então a TCC tem isso muito pronto para a gente trabalhar na questão da reestruturação cognitiva do paciente, né? A Rafaela fez um comentário aqui. É o mesmo processo de todo vício, né? Meio padrão, assim. Sim, vai estar atuando no sistema de recompensa, né? Sim, gera muito, Rafaela, nesse ponto, gera muito isso porque o que que é um vício, né? É uma compulsão, algo que tu não tem controle, tá? Então, a gente está falando e a pessoa perdeu o controle das atitudes dela, tá? A gente diz, entre o usuário e o viciado, qual é a diferença, qual a distância? Às vezes é mínima, é só ele perder o controle, vamos dizer assim, de forma simples, ele já virou um viciado, porque ele bagunça a vida, bagunça a família, tá? Se atrapalha na questão profissional e então cadê o controle dessa situação? Obrigada, Valmir. A próxima pergunta é para o Álvaro. Quais os desafios do tratamento do adicto em jogo e como realizar a manutenção da motivação? Perfeito. Bom, muita coisa já foi dita aqui, né? Mas a gente percebe que a indústria dos jogos de azar, né? Ela é desenhada e projetada para manter a atenção do jogador, né? Ela usa apelos de visuais, de design, né? Encanta pelas cores, pelos sons, né? E leva, em muitos momentos, o jogador a acreditar que é fácil ganhar, que é possível, né? Resolver, ou que é possível ganhar alguma coisa a mais ali. E aí, nesse sentido, tá, essa crença do paciente leva talvez ao um primeiro e mais difícil desafio desse processo todo, que é reconhecer o problema. Muitos jogadores, eles só buscam ajuda após perder muito, até, né, perdas muito severas. Pode ser financeira, onde ele compromete a renda dele, gera dívidas. Família, que já se falou aqui, né, a questão, né, da família toda envolvida nessa situação, emocionalmente e às vezes financeiramente também, né? A própria família acaba tendo que resolver alguma questão financeira do adicto, né? Ou mesmo profissional, que a pessoa às vezes não consegue trabalhar porque ela precisa estar conectada e fazendo algum tipo de aposta, tá? E linkado a isso surge a negação, que o Maurício já comentou bastante ali, já falou bastante sobre ela, mas acho que é bem fácil de identificar no vício, não só do jogo, mas estamos falando de jogo aqui. Aquela história, eu jogo só para me distrair, eu paro a hora que eu quero. Não, eu ganho, é tranquilo, não tem problema, se não precisar jogar, eu não jogo. Então, a negação está presente muito forte nesse processo, sabe? Ele não reconhece que possui um problema. E como é que tu vai tratar, como é que tu vai né, dar um encaminhamento para uma pessoa que olha para ti e diz, não, tá tudo certo, não tenho nada, né, posso ir embora. Temos também a situação de perseguir as perdas, que também alguma coisa já foi dita aqui. É um comportamento bem destrutivo, né? Após uma perda, né, um período de perda significativa, ela acredita que uma aposta pode trazer de volta, pode ter o retorno. Então, joga mais para tentar recuperar, perde mais, né? Então, esse é outro dificultador aí, a compulsão. Tá?
Uma outra questão aí que eu acho muito importante, a facilidade de tu acessar. Há muito tempo atrás, para tu jogar, tu tinha que ir em algum lugar jogar, né? Até os mais populares, os bingos, ali tendo um bingo, jogava, tal, as pessoas perdiam muita grana ali, mas hoje não, hoje está no celular, está no computador, está na mão, tá? O acesso é um problema para a gente também, né? Tá fácil demais, o estímulo está muito forte. Outra questão familiar, que a gente pode falar também sobre isso aqui. A família, às vezes, não é orientada, ela não sabe direito como é que aquilo ali funciona. Ela não sabe lidar com o comportamento da adicto. Ela precisa ser... muitas vezes ela leva um conflito, tu é sem vergonha, tu é jogador, não sei o quê, e então compreende, né, a compulsão como um problema que tem que ser tratado. Né? Então, isso aí também faz diferença. Comorbidades. Vamos pensar assim, nem todos se viciam, né? Nem todos jogam e se tornam um viciado em jogo. Né? Aí a gente tem que avaliar o todo, como o Vomir falou ali atrás também. É uma pessoa, as outras comorbidades que vêm junto, a depressão, a ansiedade. Tem que procurar a origem, talvez, disso tudo, para fazer um atendimento integrado. E sobre a manutenção, né? Manutenção da motivação. Bom, considerando que esse processo de recuperação ele é longo, tá? Essa pode ser uma parte bem complicada da gente sustentar. Né? Ela tá intimamente ligada à capacidade do paciente enxergar a possibilidade de um futuro melhor, sem a dependência. Né? E aí é um processo terapêutico, né? Identificação de gatilho, estabelecimento de metas, apoio social, né? O autocuidado. E aí que entra, né, isso que a gente está discutindo aqui, a questão da TCC, que é uma terapia estruturada, né, e tem os elementos, aí, as ferramentas para ajudar, né, de uma forma prática esse problema aí que a gente enfrenta hoje. Tá? Ele aprende, com a TCC, ele aprende a desenvolver as habilidades, né, enfrentar os gatilhos, né, e tudo isso que a gente está comentando aqui. Não sei se alguns colegas querem complementar alguma coisa. Eu gostaria. Eu vejo assim também, ó, aqui que eu sempre gosto de reforçar com as pessoas. Também não é só sobre a questão ali de a gente tem que entender que o vício em si, no caso, o jogo, né? Vamos falar sobre os jogos. Não é uma questão de opinião. Muitas vezes a gente construiu o jogo como algo que é opinião. O Valmir gosta de jogar. Eu já não gosto de jogar. Não é uma questão de gostar, de estilo de vida, né? Então, ali, ó, como a Rafaela citou, de ser permitido, isso é outra questão que importa muito, a questão moral. Mas é permitido, então é regulamentado, que nem o pessoal gosta de gargantear, né? É regulamentado, cara. Não, eu só jogo o jogo de estratégia regulamentado. Então, assim, não é sobre isso. A gente tem que ver lá no final. O álcool ali, a cachaça, ela é permitida, tem em qualquer lugar para vender. Inclusive, o álcool, a gente sempre considera que a pior substância por conta disso, porque ela é mais traiçoeira de todas. Porque ela é permitida, inclusive ela é bonita. O pessoal, é bonito tu tomar cerveja, tomar uma geladinha, é algo endeusado na sociedade. A gente construiu como algo bonito. Então, não tem aquele estereótipo, não tem aquele estigma de algo tão ruim assim. Hoje já está mudando um pouco essa questão, mas assim como o cigarro, muita gente se viciou em cigarro, né? O pessoal mais das antigas aí sabe, porque era estiloso de chegar numa festa fumando cigarro e tudo mais. Então, mesmo quem não era fumante, comprava ali um cigarrinho para fumar. Então, muitas pessoas aderiram a vícios ruins por conta disso. E no caso do jogo também. Então, a gente pode estar citando aqui que além de ser algo destrutivo e ruim, independente se vai viciar, se não vai viciar, se vai perder muito dinheiro, se vai ganhar, né? Mas eu ganhei dinheiro. Não, tudo bem, mas o foco não é o dinheiro, não é o financeiro, porque isso aí não é um trabalho, não é uma fonte de renda. Isso aí tá estragando. Pode ser que tu seja uma exceção que tenha dado certo, que ganhou um dinheirinho ali, porque jogou a curto prazo e tudo mais, mas a gente tem que pensar sempre no todo, na maioria. Então é algo que faz muito mal, prejudicial, destrói teu foco, destrói teu estilo de vida, né? E é algo que influencia as pessoas. Então, daqui a pouco para mim deu certo, mas para o José não vai dar. E aí ele se influenciou por mim. Eu falo que eu iludo ele, falo que é uma coisa muito boa, que vale a pena, e quando não é. Então, é diferente de um livro, né? Por exemplo, de um estudo. A gente estava aqui comentando antes sobre a psicologia, a psicanálise, né? Então, a minha área de atuação é a terapia cognitiva, mas eu tenho certeza que se eu fosse
cursar os canais iria me agregar. Se eu fosse cursar uma educação física, iria me agregar nos meus estudos, no meu tratamento com os pacientes. Então, é muito diferente disso, né, pessoal? É sobre isso que a gente tem que ter essa reflexão também, né? E isso que é um desafio maior da gente colocar, né, na cabeça, até porque a gente não coloca, a gente faz ele chegar a essa conclusão, o paciente chegar a essa conclusão. Então, são desafios bem complicados, né? Apesar de muitas vezes ele já chegar na sessão com essa ideia, mesmo assim, às vezes chega de maneira racional, mas o inconsciente dele, o irracional, ainda está preso lá no jogo, por conta da facilidade, né? Então, essa reflexão que a gente tem que ter também, independente do valor final, né? Do dinheiro, do tempo. Ah, mas é só 5 minutos que eu fico por semana. Não interessa? É algo prejudicial que é interessante que seja abolido, porque isso aí pode dar um efeito negativo a longo prazo e traiçoeiro, né? Que a gente não vai nem perceber. Quando fala de desafio ali, né, Álvaro, acho que o maior desafio é a recaída, né? Quando o paciente passa pelo processo de recaída, ele sai, às vezes induz que vai ficar bem e recai, né? E aí cabe na parte de manutenção positiva, digamos, motivacional, né? É o reforço, né? O reforço que a gente entende como reforço positivo, né? Ou seja, tem que ser trabalhado o paciente nessa questão, né? Uhum. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer acrescentar alguma informação? Eu quero. Boa Fica à noite. vontade. Boa noite, Ângela. Seja bem-vinda. Obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Assim, existem instituições, né, do tipo Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, né? E a gente sabe que esse tipo de tratamento que eles fazem é coletivo, né? Geralmente são coletivos, não são individuais. Seria possível fazer esse tipo de tratamento também com pessoas viciadas em jogos? Outra pergunta, né? Até onde essa compulsividade, né? Me fugiu a palavra. Pode levar uma pessoa, porque quando a gente fala em viciado em drogas ou em álcool, por exemplo, o prazer vai sendo cada vez menor e cada vez maior a compulsividade, não é? Tanto que os viciados em drogas, eles mudam de droga, cada vez mais fortes para satisfazerem o prazer que eles têm de usar aquilo. Até que ponto pode levar um jogador, né? É isso. São duas perguntas, na verdade. Não sei se o Valmir quer falar ali. Quer falar, Valmir? Posso falar. Ângela, a pergunta é bem importante, sim. Tá? Quando a gente fala em comunidades, tá? Hoje a gente chama CT, comunidades terapêuticas, tá? Elas trabalham com a linha dos 12 passos, tá? E comunidade a gente entende assim, ó, dá para trabalhar, sim, compulsão de jogos, tá? As comunidades, elas permitem, hoje estão trabalhando muito com a aproximação dos psicólogos, então tem toda uma estrutura, psicólogo, psiquiatra. Antes as comunidades eram muito mais isoladas, não são? Então, se alguma pessoa tiver uma compulsão, pode ser trabalhado em comunidades, porque ali vai ter muito trabalho de psicoeducar ele, de orientar, porque ali o paciente muitas vezes ele está, além da droga, né, claro, se for isso, né, ele está se estruturando para a vida novamente. Então, cada comunidade tem a sua política, tá? Mas sim, dá para trabalhar nessa questão muito com pacientes que tenham vício em jogos, porque é uma compulsão e gera comprometimento dele. Então, tudo que gera comprometimento e vira compulsão, a gente entende como um vício, né? E a questão ali tu tinha citado, né, sobre o vício. Sim, ele funciona da mesma forma. É justamente como eu tinha comentado ali, né? É como eu disse, cada ser humano, né? Como a gente tem toda essa biodiversidade, né? Tem todo o contexto, história de vida, traumas, etc, né? Todo o meio social, enfim. E a droga em si, né? Às vezes eu posso não ser reativo para uma coisa, mas ser reativo para outra.
né? Então, normalmente, quem tem uma tendência C é para tudo, né? Normalmente. Mas, enfim, e sim, os jogos ali, a questão dos jogos, ele se torna, vamos colocar aqui entre aspas, um desafio. Então, a pessoa cada vez quer se desafiar e ela não vai se estimulando mais com o que ela tinha antes. Então, ela pode começar, se vocês perguntarem para todo apostador, né, todo viciado em jogos, ele vai dizer, bah, cara, comecei numa brincadeira ali com os amigos, postamos ali uns pila ali, aí ganhei, vi que dava dinheiro, coloquei só o que eu tinha ganho ali, coloquei 5, ganhei 50, aí peguei esses 50, coloquei de novo e aí começou. Aí eu já perdi, já fiquei bravo. Aí eu já comecei a colocar de novo, tentei recuperar e assim vai indo. Aí daqui a pouco a pessoa ganha de novo, aí sustenta ela ali, né? Então funciona como uma isca. E a pessoa vai colocando desafios cada vez maiores, ela vai perdendo medo. E outras pessoas, né, influenciadores, vão fazendo promessas, seja um blogueiro que a pessoa segue na rede social, seja um próprio amigo que diz, não, cara, coloca aí que tu vai ver, que aqui ganha certo. Tem grupos que o pessoal forma junto, grupos de aposta que o pessoal se reúne para fazer apostas em conjunto. Não, cada um coloca tanto. Tem pessoas que fazem trabalho de agiotas, colocando também dinheiro. Ó, Valmir, eu vou te emprestar tanto para ti, tanto para Ângela, tanto para o José, porque eu sei que isso aqui é ganho certo. Vamos colocar todo mundo ali naquele jogo ali, porque ali é certo que a gente vai ganhar. Aí a gente divide o prêmio. Então, isso aí acontece muito. E eu tenho um conhecido, inclusive, né, que um casal de amigos meus que o filho dele estava apostando, emprestou dinheiro para os amigos apostarem, os amigos não pagaram e o pessoal veio cobrar, foi na porta de casa, cobrou dos pais e eles se viram mal, porque era um dinheiro alto, né? Então era o dinheiro assim, o valor de um carro zero aí, não era pouco dinheiro, não. Então eles se viraram daqui, de lá, venderam e o rapaz tinha seus 20 e poucos anos, não era nenhuma criança. Então, era um adulto consciente, um rapaz inteligente e tudo mais. Então, para a gente ver como é algo muito fácil de acontecer e de cair, né? Então, não é algo assim que parece bobo, assim, uma brincadeirinha aqui que eu coloquei pilas ali, uma moedinha só, um bichinho de pelúcia na máquina ali, eu coloquei R$ 1 só. Então, o ser humano tem essa tendência. Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, respondendo a tua pergunta, sim, tem uma tendência parecida com a droga, de cada vez querer experimentar coisas maiores. É, exatamente. Tudo quanto é jogos de azar. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. É que vocês estavam falando da família, assim, o que a família, como a família reagia nesse sentido? O que a família pode fazer para ajudar nesse caso? Estabelecer limites claros. A família é essencial hoje nessa questão. Tá? Entende assim que a família às vezes é a última a saber da situação, porque aquilo, o paciente, vamos dizer assim, né, ele vai jogando, tá? E até quando gerar uma situação de demanda, como o Maurício falou, de ele comprometer a estrutura da família, de ele tirar dinheiro de casa, ou como aconteceu nesse caso ali, que foram cobrar na porta, tá? A família vai ter que dar limite. Se ela tiver condições, tá, de ajudar, mas não precisa ser muitas vezes internado numa clínica, tá? Complementando aquela primeira pergunta, pode ser com uma terapia, com uma psicologia, com um profissional da área, tá? Que tenha conhecimento para essa questão de compulsão, para ajudar o paciente ali. Mas a família é essencial, porque entende, se o paciente está doente, a gente entende como uma doença essa compulsão, como é que ele vai fazer um tratamento se ele não consegue dar conta? Então a família tem que ser, primeiro eu digo sempre um fator de limite, tá? E limites claros. E aí tem as combinações que é feito com a família junto, né? Obrigada. Aí, só complementando a informação ali também do Volmir, não só a questão de internação, né, mas um acompanhamento também psicológico, e também tem os jogadores anônimos também, né, que no caso a pessoa vai até a reunião, né. E a próxima pergunta é para o Maurício. Como identificar a transição do jogo recreativo para o jogo patológico? Em primeiro lugar, assim, ó, é interessante a gente ter uma atenção maior quando for os jogos de azar,
né? Então isso aí é uma coisa muito importante, né? O tipo de jogo que a pessoa está jogando, porque ele tudo tem um início, né? Então ele pode ser um recreativo hoje, mas é interessante a gente já ter esse controle desse incêndio, né? Porque é literalmente isso, ele funciona como um incêndio. Então, tá pegando fogo ali, mas aquele incêndio eu controlo, então eu vou deixar pegar fogo. Não, já vamos apagar aquele fogo, né? Não precisa deixar causar um incêndio devastador para a gente querer apagar. Então funciona mais ou menos assim. A gente vê que é algo que não é um jogo interessante, é um jogo de azar, é um jogo que tá me deixando preso, às vezes um pouquinho mais que o normal, mas ele por enquanto é recreativo. Não interfere na minha vida. Eu tô indo na minha aula, eu tô fazendo minhas coisas aqui, as minhas marmitas, não sei, tô limpando a minha casa, cada um com o seu estilo de vida. Ah, aí, mas nem por isso a gente deve deixar ele de lado. Então, ele, por enquanto, ele não é um, um jogo ali mais. Ele é um jogo mais inofensivo, né? Então não é exatamente um vício. Mas não é. É importante a gente ter esse cuidado de não ter essa. Eu só vou ter uma atenção quando for um vício. Eu não sou viciado por enquanto, então tá tudo bem. Por vários motivos. Primeiro de tudo é a gente se questionar, tá, mas por que que eu tenho que ter uma atenção só lá, quando já estiver no fundo do poço? Por que que eu não posso ter uma atenção antes? Um autocuidado, uma prevenção, né? Por que que eu vou esperar, né, o circo pegar fogo para tomar uma atitude? Em primeiro lugar, isso. E em segundo lugar, a gente tá tendo essa análise, né, o nosso comportamento em si. É ele que vai citar se está sendo algo realmente prejudicial. Então, a maior discrepância que a gente se dá ali por ser o vício ou não é o nosso estilo de vida, o nosso comportamento. Então, o Maurício vai estar trazendo aqui na sessão: olha, cara, eu não sei o que está acontecendo, eu parei de estudar, até tranquei a graduação, reprovei, não estou mais conseguindo pegar um livro, não estou mais conseguindo nem, sei lá, comer a minha salada direito. Então eu como ali qualquer coisa, então eu não tenho a mesma paciência, a minha irritabilidade está maior. Então são sintomas de que o paciente ali, ele tá adicto, né? Ele tá viciado. Ele começou a colocar como prioridade, ele não quer abrir mão, ele começou a apresentar sintomas de negação, né? Mas volto a dizer, é importante que a gente não se deixe chegar nesse momento, né? Então a gente trabalhar sempre com a prevenção e trabalhar com todo o resto. Procurar fazer um autocuidado com o resto, né, do nosso corpo, né? Observar como é que está o nosso sono, como é que está a nossa alimentação, né? Como é que anda o nosso estilo de vida com relação ao estudo, à atividade física, para ver se a gente está um ser relativamente estável e regulado, né? Com as emoções em dia, né? Para não se deixar se perder e isso aí se tornar uma prioridade, né? Então a gente tem toda essa questão, entra aí a questão social de negação. Eu percebo muito isso aí, né, nos atendimentos, que enquanto não ser algo extremo, aquela coisa nítida que tu vê, não, esse cara aí, o cara é viciado. O cara é drogado, o cara é problemático, enquanto não ser algo assim, ó, estampado, a gente desconsidera aquilo ali, trata aquilo ali. Por exemplo, a questão da depressão, né? Quando o paciente está à beira da morte, ali, à beira de um suicídio, teve tentativas e tudo mais, que a gente diz, não, ó, ele está com depressão, gente, vamos ajudar. Mas a comoção tem que ser lá antes, lá no acolhimento, lá no cuidado, nos primeiros sintomas que a pessoa começa a se restringir, né, começa a ter um estilo de vida mais antissocial e tudo mais, palavras mais animadoras, fala com a pessoa está sempre meio cabisbaixa. Então, por mais que pareça inofensiva, é lá no início que a gente tem que ter esse cuidado, né? E isso eu falo não só nós terapeutas, né, mas nós como seres humanos. Então, a gente tem esse cuidado consigo mesmo e com os nossos familiares, nossos amigos, né, tentar dar sempre esse apoio. É por isso que eu acho importante a gente não ter, claro, é importante a discriminação para a gente saber se é algo mais grave ou não, mas não necessariamente. É importante a gente já conter esse incêndio, tá, pessoal? Lembre sempre dessa questão aí do incêndio. Vamos apagar esse fogo aí desde o início. Vamos ver o que está acontecendo, tentar observar, trazer a nossa atenção para isso, né? E já fazer a nossa parte dentro do nosso conhecimento, né? Seja um acolhimento, uma conversa, uma brincadeira, tentar trazer a pessoa, cara, vamos dar uma caminhada aí, vamos comer algo, né? Observar, etc, para ter um estilo de vida mais saudável, né? Mais acolhedor. E assim a gente tem uma qualidade de vida melhor, né? Não nos induzir ao erro, né?
e não induzir o outro também, certo? Volmir, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que, como o Maurício falou, a gente tem bem claro, né, que a incapacidade de parar, né? O paciente não tem mais condições, ele não dá conta, né? Mesmo com as perdas acontecendo, né? É bem isso que o Maurício falou na questão. Quando o paciente não percebe isso, né, ele acaba sendo, entendemos como prejudicado e sem controle, né? Quando ele fica disfuncional também, né? Exatamente. Volmir, essa pergunta é para ti. Como a prevenção e a psicoeducação ajudam no tratamento? Então, eu acho que isso também que eu vou falar responde um pouco da pergunta da Ângela, que ela fez um pouco antes ali, né? Sobre como trabalhar o paciente, né? A, a psicoeducação, que a gente trabalha no TCC, né? É uma forma de trabalhar o paciente e a família também, né? Falando sobre o transtorno, os gatilhos, né? E consequências do que ele tem que enfrentar, né? Então, é ajudar o paciente, né? Uma das falas que a gente tem sempre que o conhecimento é parte do tratamento e é importante. A gente trabalha muito o paciente que ele tem um autoconhecimento. Então, a TCC faz, na nossa abordagem, né, a gente trabalha muito isso no paciente, orientando ele, né? Ele identificar gatilhos. O que são esses gatilhos, como o Álvaro falou antes, né? São aqueles é, momentos que fazem com que a pessoa lembre daquela situação e volte a fazer aquilo, né? Então, se ele identificar, ele cria um hábito de se prevenir, de evitar aquela situação. Então, evitar gatilhos, evitar situações de riscos, né? O que seriam situações de risco? Eu vou ficar no meu quarto isolado jogando lá, eu vou com meus amigos lá, então ele aprende. Então, isso é um psicoeducar, tá? E criar planos de enfrentamento, né? Como a gente pode criar planos de enfrentamento? Como a gente falou ali, com terapia, principalmente, né? Porque na terapia tu vai ter um profissional que tenha experiência e conhecimento que possa e deve ajudar naquele momento. De novo, quando o paciente começa a ter autoconhecimento, ele começa a lidar melhor com as dificuldades, né? A psicoeducação ela ajuda a desmistificar ideias como aquela que o paciente tem bem, a gente diz bem distorcida, né? É só um lazer, tá? Então, é só lazer, vou jogar, jogo, controlo e não faz mal para mim, né? Então, é importante a gente trabalhar isso, né? E comportamentos ensinados que a gente precisa trabalhar nessa psicoeducação, né? Técnicas de regulação emocional. Se a pessoa está ansiosa, daqui a pouco, vou jogar porque eu vou passar essa ansiedade. Então, essas técnicas ajudam bastante, né? Substituir hábitos, né? Meu hábito é ficar à tarde no celular ali, então substitui, vai fazer algo mais saudável, como o próprio Maurício falou, tem uma regulação, uma caminhada, um passeio, uma conversa, sabe? A gente está muito, e aí vem uma questão geral, né, muito focado nas telas, né? Não é um problema, é que se a gente não tem um controle, entra nessas questões, né? E aí entra o papel da família, que eu queria complementar ali quando estava falando com a Ângela, né? Que é estabelecer limites bem claros, né? Então, se isso acontecer com um familiar, a gente aprende a dar limites, a conversar. Combinações ajudam muito, né? Não reforçar a negação, né? Oferecer suporte sem codependência, né? O que é codependência? A gente entende. Codependência é quando o familiar ele não é usuário, no caso ele não é, a gente diz, não é viciado, mas ele adoece junto. Então ele é como se fosse um espelho, ele fica com os mesmos sintomas do paciente. Então não do usuário, mas como se fosse adoeceu junto. Então a gente fala muito, a família vai adoecendo junto por toda a situação que possa acontecer ali, né? Então, e, e aí a gente tem como uma ideia de redução, né? Isso ajuda muito a reduzir com essa psicoeducação, a reduzir as recaídas, tá? A fortalecer a autonomia. A gente entende como autonomia é passar para o paciente que ele possa ser responsável pela sua caminhada, né? Obrigada, Volmir.
E Álvaro, quais são as técnicas da terapia cognitiva comportamental mais eficazes para o tratamento? Bom, muito já foi dito aí, inclusive pelo Volmir agora, nesse bloco dele, mas considerando que a TCC ela trabalha com reestruturação de pensamentos disfuncionais, né, e desenvolvimento de comportamentos mais saudáveis, uma das técnicas, que eu nem vou me alongar muito, já que foi bem falado pelo Volmir, é a psicoeducação. É uma técnica da terapia cognitiva. A reestruturação cognitiva também, né? Ela trabalha com a identificação e a mudança dos pensamentos disfuncionais. Por exemplo, assim, ó, pensamento: se eu não jogar hoje, meu dia vai ser terrível. Isso é um pensamento. A ideia qual é no tratamento? Vamos confrontar, desafiar esse pensamento, tentar substituir ele por outro mais realista. Então, se eu resistir, eu vou me sentir mais no controle. Exemplo bem, assim, simples, né? Mas para ter uma ideia do pensamento e da suposta solução. Outra questão que é tratada na TCC, né? Controle de estímulos. Tá? O paciente identifica os gatilhos, né, que despertam nele a vontade de jogar. Por exemplo, assim, ó, tô sozinho, tô entediado, tô com um joguinho na mão ali. A partir do caso, do evento em si, cria uma estratégia para evitar. Como? Mudança de rotina, né, bloqueio do aplicativo, alguma coisa nesse sentido. Tá? Temos também o treino de habilidades para... Não, antes disso, tá? A prevenção à recaída, que o Vomir também comentou ali. A manutenção dele no tratamento, tá? E preparar ele para lidar com os momentos de tentação, sem voltar ao padrão anterior de comportamento, né? Isso aí pode ser feito através de planos de ação para situações de risco. Esse plano ajuda o paciente a se antecipar, né, a momentos vulneráveis, ter estratégia prática para enfrentar a vontade de recair, né? Tem outras técnicas também, né? Mas basicamente, assim, considerando a estrutura da TCC, né? É identificar os pensamentos e trabalhar em cima disso de alternativas. Tá? Se os colegas querem dar um pitaco aí. Eu acho bacana a gente falar também no questionamento socrático, né? Que o questionamento socrático é aquela palavra, aquele questionamento que o paciente ou o cliente faz consigo mesmo, né? Através de uma pergunta que a gente traz na sessão. É uma pergunta reflexiva que faz com que o próprio paciente responda e aquilo ali vira um questionamento, né? Mais ou menos como tu tinha citado ali antes, né? Então, por exemplo, será que realmente isso aí é algo que está me trazendo prazer? Será que é algo que está me trazendo um futuro próximo? Será que a longo prazo não é algo prejudicial? Né, eu estava refletindo aqui e eu percebi que não, porque eu estou olhando para os últimos 2 anos que eu faço as minhas apostas e foram os piores anos da minha vida. Né? Foi anos que eu passei mais longe da minha família, foi anos que eu passei mais desorganizado, que eu parei de estudar. Então, o próprio paciente ele vai tendo essa reflexão, essa capacidade de reflexão, porque a terapia e a psicologia em si, pessoal, ela por mais que ela tenha essa pegada de diferente, ela é um conhecimento como qualquer outro, né? Então, ela é uma ferramenta, ela é né, de grande potencial, extremamente essencial, né, para o nosso desenvolvimento, mas ela é uma ferramenta ali, uma habilidade como cognitivo como qualquer outra. Então, se o ser humano traz isso consigo, traz essa reflexão, né, seja com uma técnica, seja com um pensamento, uma organização, ele sabe como é que funciona os seus neurônios, o seu cérebro, o seu funcionamento, ele sabe como é que ele se entende. Então, as chances dele praticar, né, um jogo de azar, algo que vai trazer um transtorno para ele, de repente uma briga no trânsito, enfim, a chance dele ser um ser humano que tem um estilo de vida ruim, né, vai ser muito menor, porque ele vai ter essa compreensão. Então, a gente traz muito isso aí com a questão da alimentação também, né, que tem pessoas que, quando é que eu sei que tal coisa é mais saudável do que a outra, então por que eu como isso? Por que eu como
a porcaria ali eu não como que é saudável? Por que que eu não tô comendo salada? Por conta disso, porque a gente não tem essa, a gente pode até saber que é mais saudável, mas a gente não tem essa consciência. No momento que a gente tem essa consciência do quão mal vai fazer aquilo ali para o organismo, que eu vou ficar desnutrido, eu vou ficar ansioso, desanimado, eu vou ficar mais compulsivo, vai me prejudicar no sono, né? Vai baixar minha testosterona, enfim, no momento que eu tenho essa reflexão do quão ruim é o alimento ali, que é processado, etc., né? A chance de eu não me alimentar daquilo ali vai ser muito maior. Então, aí por isso que muita gente fala, quando eu fui pesquisar a fundo e tudo mais, que eu dei novos significados. O estilo de vida é assim que funciona também, para atividade física, para o sono, né, para questões financeiras, questões de relacionamento. Muitas pessoas, né, tinham um relacionamento mais tóxico e tudo mais, e daqui a pouco começou melhorando. Hoje eu aprendi, hoje eu trato diferente, eu entendo melhor como é que funciona, né, o homem, como é que funciona a minha esposa, enfim. Por conta disso aí, é uma maturidade. E essa maturidade é algo que a psicologia vai nos proporcionando. Então, através dessas ferramentas, né? Ali, seja o questionamento socrático, a psicoeducação, né? A psicoeducação é basicamente isso. É tu literalmente se psicoeducar. É tu estar a par de como funciona a psicologia e tu ter noções para tu mesmo ser o teu, vamos dizer assim, né, entre aspas, o teu próprio terapeuta. Para tu conseguir caminhar sozinho, ter o teu cuidado e não ficar dependendo só daquela hora de sessão. É tu colocar em prática isso aí para tua vida lá fora. Certo, Maurício. A gente tem uns minutinhos finais aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim. Eu. Pode fazer, Ângela. A gente sabe que esses tratamentos coletivos em adictos, né? Eles têm também um apoio emocional à família, tipo ao Lanon, né? Alguma coisa assim. E assim, como vocês já disseram, né? E nós sabemos muito bem disso, que todo adicto ele tem essa questão da negação. E até queria perguntar ao Maurício também o que a família fez em relação a essa questão do caso que ele contou, que a família teve que pagar tudo, e a gente sabe que essa compulsividade leva de novo a pessoa a fazer tudo novamente, né? E como se orientaria, por exemplo, no caso, uma família, para que ela ajudasse essa pessoa, da mesma forma que esses grupos tentam ajudar a família, no caso de uma pessoa que está dentro da sua casa e ter esses tipos de comportamento? O que a família faria? Porque a partir da negação, quando você falar para não, você está com um problema, você precisa fazer um tratamento, isso está prejudicando a sua vida, seja lá o que for que a família falar, e a família precisa ter um argumento para dar para essa pessoa, já que ela costuma negar, né? A primeira reação é a negação. É isso. Quer falar, Valdir? Senão a gente pode comentar um pouco sobre isso daí. A questão ali da família é algo bem complicado, tá, pessoal? Por vários motivos, né? Primeiro porque tem a questão emocional, mesmo que a família esteja com conhecimento, esteja tudo certinho, tudo alinhado, tudo organizado, é um familiar, né? Não deixa de ser o familiar, não deixa de ser o pai ou a mãe, então assim, o irmão, e a chance de ser ouvido é bem difícil, infelizmente, né? Então é muito frustrante isso aí, mas é como funciona, né? Então, muitas vezes a pessoa ouve o outro ali, mas o familiar ela não enxerga, né, como o portador ali do conhecimento, né? Então, isso aí é muito triste que a gente tem, né? Outra questão é a codependência que o Valmir falou, que às vezes o familiar traz aquilo ali como um julgamento, ele não tenta organizar o parente que está com a dependência química ou com a dependência no jogo, etc., né? Ele traz como um julgamento, é uma forma de poder julgar, desmoralizar e ficar com aquele vínculo e dizer que, por isso que eu sou ruim, por isso que eu me separei da tua mãe, por causa de ti, porque tu é um problemático, tu é um viciado, tu só traz problema e tudo mais, né? Alguém para colocar a culpa, né? Servir de bode expiatório.
Então é muito difícil a gente ter essa conexão, né? E tem uma terceira coisa que é o problema de com o terapeuta acontece muito isso aí também conosco, né? Que é o fato de o dependente ele ser colaborativo. Então é muito difícil ele ter aceitar fazer os planos de ação, por mais que ele venha à sessão, ele diga que ele quer melhorar e tudo mais, né? É muito difícil ainda dele ter sucesso no sentido de desconstruir, mudar o seu estilo de vida, aceitar ou não, né? Quando um pai ou uma mãe diz e tudo mais, né? Então ele trabalha muito com a mentira, com a manipulação, né? Mas assim, ó, falando agora numa intervenção bacana, né? Seria, primeiro de tudo, o acolhimento, né? O acolhimento ele é importante, só que a gente não pode confundir o acolhimento com passar a mão por cima, né? Acolhimento não é abraçar tudo e resolver o problema. Acolher é tu escutar, é tu dar o suporte, é tu estar disponível para ajudar aquela pessoa, né? Contanto que ela também queira ser colaborativa contigo, né? Então isso aí é o acolhimento que a gente deve fazer, né? Claro, no caso ali que eu tinha citado, eles não tinham muito o que fazer porque eles estavam devendo dinheiro já, o rapaz estava devendo dinheiro já dele, dos amigos dele, já para pessoal, né, que trabalhava com agiotagem, teve certas ameaças e tudo mais, né? Então ficou um negócio meio complexo ali, e eles tiveram que, infelizmente, fazer isso, trabalhar com esse paliativo, de pagar porque não tinha opção, né? Então a outra opção não era uma opção. Mas, no geral, é algo que tem que ter esse cuidado para não ficar sempre abraçando aquilo ali e resolvendo o problema. Isso aí não é cuidar, né? Isso aí é substituir. O não, ele precisa ser dito desde o início. E é por isso que eu reforço ali com os sintomas iniciais, para a gente tentar não deixar esse incêndio aumentar. Porque muitas vezes as pessoas dão sinais, tá, pessoal? Se a gente for parar para prestar atenção, né, só que a gente acaba se percebendo isso lá na frente. Quando já é tarde demais, a gente lembra, pior que na época eu lembro que era só final de semana, que era só isso, que era só aquilo. Sim, mas já era um problema. Já era um problema, só que a gente não tinha percebido, porque socialmente é algo que é muito inofensivo. Então, é algo que ainda, né, não está bem dentro do conhecimento das pessoas, é algo que muita gente trata como opinião. Mas o fulano lá joga e ganha o dinheirinho dele, o que que tem? Ele trabalha no dinheiro dele, né, com o dinheiro teu. Então, não se trata disso, né? Se trata de que aquilo é algo que vai fazer mal no futuro. Então, por isso que é interessante a gente ter esse cuidado enquanto família, desde o início, observar esses detalhes, tentar observar no nosso filho, no nosso pai, no nosso irmão, né, nosso marido, esposa, certo? Não sei se eu fui mais ou menos claro, mas aí a gente depende de muitos fatores, né, como tinha citado. Obrigado, Maurício, pela tua resposta. Então, a gente já vai estar encerrando por aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês, Maurício, Volmir, Álvaro, trouxeram esse assunto tão relevante para nós. E vocês podem estar se despedindo agora. Pode começar por ti, Maurício. Não, eu que agradeço aí pelo convite, né? É sempre bom assim a gente ter essa troca, porque eu gosto de trabalhar com essa área e eu escolhi essa área dos vícios, né? E da psicologia em si por conta da importância. E não só por questões de eu me familiarizar mais ou de eu gostar mais do estudo e tudo mais, questões financeiras, mas sim porque o quanto eu acho ser irrelevante e eu vejo que as pessoas elas não dão muita atenção, porque é algo que não é palpável, é algo que não é concreto, né? Então, infelizmente, ainda a gente tem essa coisa de não olhar mais para coisas materiais do que olhar para ter esse olhar no terapêutico, no nosso dia a dia, né? Então, para mim, é muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar, pessoas que também gostam, querem também se habituar, querem conhecer um pouco, trocar esse conhecimento. E é isso aí, né? E vamos nos encontrando por aí, né? No Vamos próximo sim. momento. Volmir, Também quero agradecer pela oportunidade, pelo espaço. Acredito que a gente pode, e com a psicologia, não só na nossa abordagem que a gente fala, tá? Porque a gente sabe que é uma ferramenta, mas essa ferramenta ela tem que fazer sentido para nós como profissionais e para quem a gente trata, conversa e trabalha, tá? É algo que
muda a vida, ajuda muitas pessoas a trabalhar as questões que precisam. Tá? Então, agradecer, muito bom a todos, tá, e a participar. E só um ponto que eu acho bem importante das perguntas da Ângela, achei muito interessante, tá? A gente sempre fala que cada pessoa tem um tratamento diferente, a gente não fecha um diagnóstico no paciente, é sempre um processo novo. Álvaro? Então, também quero agradecer aí ao convite, né? Agradecer o prestígio de todos que estão aqui e dizer que é muito enriquecedor a gente poder tratar de assuntos assim tão relevantes, né? Que isso pode parecer um negócio, uma coisa superficial, uma coisa que não tá tão na nossa aba, né? Mas está do lado da gente, né? A questão do vício, o que a gente falou aqui se aplica também a muitos outros vícios, a muitas outras compulsões. Então, eu acho que foi muito bom, muito legal. Muito obrigado aí. Boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes que estiveram aqui presentes e até a nossa próxima mesa redonda de psicologia. Boa noite, obrigado. Boa noite.